Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Tudo bom? boa noite. Boa noite. Tudo bem? E aí? A gente está dando continuidade aos encontros aqui no YouTube, da Companhia Urbana de Dança. Oh, meu Deus! É que essa casa tem gatos, sabe? Esses gatos são dançantes e empurram o laptop da pessoa que está falando sobre montagem coreográfica. Então, a gente tem falado em alguns encontros, e hoje, particularmente, a gente vai falar sobre 5 passos para não cair no abismo. Então, dando boa noite, me apresentando, meu nome é Sônia Deste, eu dirijo a Companhia Urbana de Dança. Hoje a gente tem aqui Thiago Souza, Johnny Brito, daqui a pouco vai estar entrando outros dançarinos, e a gente já falou de algumas peças. A gente desenvolve um trabalho de dança contemporânea, conversando com dança urbana respondendo para a dança contemporânea. A gente está falando de técnicas que conversam, se completam, e a gente falou de algumas memórias, algumas passagens da gente, viagem, montagens, e com detalhes, sem detalhes, e hoje a gente vai falar de 5 passos. 5 passos foi uma peça que a gente fez a convite do Sesc Rio. Existia um festival que acontecia entre danças, e a gente precisava de uma peça inédita, só podia ser peça inédita, e daí a gente começou a montar 5 passos, e ela passou por um longo processo, durante um período muito difícil aqui no Rio de Janeiro. A cultura tinha meio que acabado, como está agora, como teve ano passado, como teve no outro ano, como teve no outro ano. A gente tem vivendo isso de uma maneira recorrente e constante, né? Então, particularmente nesse ano, a gente não tinha nenhuma perspectiva de trabalho, nenhuma. E aí veio o convite do Sesc, e a gente estava nesse momento de negociação, se a gente continuava ou se a gente parava por um tempo em relação à companhia. E aí todos nós resolvemos que a gente ia ganhar menos, talvez trabalhar menos, mas que a gente não ia desistir de manter a companhia. E a gente manteve. Na verdade, assim, eu fico revendo coisas que eu falo, vídeos, documentários, assim, não há a menor chance de eu parar a companhia. Não há a menor chance de eu desistir de ter uma companhia profissional no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Não há a menor chance. Então, isso não vai acontecer. É uma companhia que vai continuar, a gente passa por adaptação, a gente é feito Lego, né? Feito quebra-cabeça, a gente vai construindo coisas diferentes conforme as necessidades, os desejos e as circunstâncias vão aparecendo. Então, assim, a gente, quando conversa, se a gente vai parar para um momento de reflexão, parar para um momento de pensar como a gente vai se reestruturar. E 5 passos foi nesse momento. E eu normalmente escolho os nomes das peças graficamente, sabe? Eu escrevo elas, eu ponho na parede, quando a gente tem flyer, eu gosto de ver a coisa graficamente, depois faço ela já tendo relação com a peça, ter mais ou ter menos relação. Então, podia ser 4 passos, podia ser 1 passo. Mas eu achei que 5 passos era bom, era redondo, era quadrado, era azeitado, era bom. Mas a gente falou na semana passada, na segunda-feira também, assim, pro abismo, tanto faz, né? 1 passo, 2 passos, 5 passos, é abismo. Um pulo, meio pulo. E aí, durante essa pesquisa,
essa confusão mental, eu encontrei um texto do Caio Fernando de Abreu, que falava sobre o olho do furacão e que falava sobre abismos. E eu me encantei com o texto, enfim, achei que tinha tudo a ver com o momento que a gente estava vivendo, tinha tudo a ver com o momento da peça. E eu falei, bom, eu vou usar como lugar de aconchego, como lugar de segurança, o texto do Caio. Então, a gente começou daí. Eu comecei daí, fui levando para os meninos, e a gente se encontra, a gente conversa. É assim que o processo de criação é feito. A gente foi pensando como é que seria esse abismo, como é que se joga, como a gente sabe que não vai se jogar, porque não vai se jogar, quem ampara, como ampara, e como é que isso vira movimento. E como é que isso vira movimento sem ficar óbvio que esse movimento é um movimento de amparar, porque o nome da peça é 5 Passos para não cair no abismo. Então, assim, eu lembro que Moacir Góes, que é um grande amigo, um diretor de teatro, foi ver a peça e falou, Sônia, eu acho que você entrega a peça nos primeiros 5 minutos. Eu falei, Moacir, eu entrego a peça no nome. Eu já entreguei a peça. Então, assim, quando você entra para assistir a gente, você já sabe do que literalmente. E eu acho que todo mundo na vida, naquele momento histórico, enfim, que o Rio de Janeiro estava vivendo, estava ali, negociando com esse abismo, sabe? Não era um assunto que era distante das pessoas. Eu vou entrar em detalhes sobre como foi a criação dos 5 Passos, mas eu queria que o Tiaguinho falasse um pouquinho como é que foi a criação dos 5 Passos para você. Olá, boa noite a todos. Bom, para mim, foi, acho que, falando o nome de todos, mas para mim foi bem difícil pelo fato do momento que estávamos passando, né, com os 5 passos na cabeça, e toda aquela manifestação, esse envolvimento dos artistas para a arte não morrer, né? Para a arte continuar, para a arte sobreviver. Então a gente literalmente não deixou ninguém se jogar, ninguém do nosso grupo, da nossa equipe, da nossa companhia se jogar desse abismo. Se alguém em algum momento tinha pensado em se jogar, a gente resgatou, inclusive eu fui um dos resgatados por todos. Então, acho que a criação de 5 Passos vem em cima desse abismo interno de cada um, com suas famílias, seus trabalhos paralelos, seu trabalho na arte, na dança, no ofício da companhia aqui, na vida com os amigos, enfim, na vida mental, em tudo. Então, acho que 5 Passos traduz bem o que é isso, o que é a nossa vida do resgate sempre, independente de estarmos num momento ruim ou bom. O resgate da arte ele é sempre necessário. Quando você resgata a arte, você resgata um ser humano, você resgata um bairro, uma cidade, um país. E eu fiquei muito grato e sou muito grato até hoje pela arte ter me salvado. Então, 5 Passos, ele vai fica ali, essa criação fica em cima do que verdadeiramente era o sentimento que a gente estava passando no momento, que a gente estava sentindo no momento de não vamos nos jogar, o que a gente vai fazer, a gente para, não para, a gente segue, não segue. Então, para mim, 5 Passos, basicamente, né, foi isso, foi o meu resgate profissional e pessoal ali, enquanto artista, enquanto dançarino de uma companhia internacionalmente reconhecida, independentemente se fosse ou não, o resgate da minha arte, de eu continuar dançando, de eu decidir, apesar de dar 5 passos, e como a Sônia falou, a gente pode dar um passo, meio passo, ou se jogar simplesmente do abismo ou correr,
São várias maneiras, mas 5 passos plasticamente fica muito bom, na cabala fica muito bom, e com 5 passos a gente tem a chance de mais uns 4 alguém te resgatar aí até você chegar no topo. Então, acho que foi isso que aconteceu com a gente, nessa criação de 5 passos. E normalmente normalmente é assim que começa, né? A gente... Às vezes eu defino o nome antes, às vezes o nome vem no meio, mas eu acho que é sempre importante ter assim, um porto seguro, sabe? Para você começar a caminhada de uma criação. Então, nesse momento da gente, a gente estava ensaiando na Cidade das Artes. E a gente reencontrou uma grande amiga, querida, que era a Bel Kurtner. E a Bel ia nos ensaios, assim. E a Bel ficava, enfim, completamente enlouquecida com a peça. E a gente começou a pensar, eu comecei a pensar, assim, o que a gente vai vestir, né? Tentando montar a imagem, a ideia toda. E daí foi a primeira vez que a gente teve patrocínio de figurino, que foi super bacana. A gente teve em Ziriguidum também, né, Thiago? A gente teve umas camisetas e... a gente teve no Batalha, a gente teve, a galera da Dict, que foi bem bacana. Exatamente. Tivemos em Sweet Funk também, tá, com o seu Sherman, o pessoal do TV Globo. E 5 passos foi o que a gente... 5 passos foi a Oscar. Então, assim, essa peça, em algum momento, ela foi virando gente grande, sabe? Assim, não é que as outras não tenham sido, mas essa, de repente, foi... Falar, a gente ia parar, a gente não parou, a gente ia reestruturar, não reestruturou, a gente ia mudar as coisas de lugar e não mudou, e a gente está ganhando patrocínio de roupa da Oscar, foi maravilhoso, a gente está achando novos amigos, parceiros, enfim. Então, assim, essa peça começou a ficar bacana, sabe? Ela começou a tomar um lugar, assim, que a gente entendia que ela ia nos fazer viajar e repetir ela em muitos lugares e tal. E como sempre, e de novo, mais uma vez, a gente não tinha verba, eu virei para o Renato Machado, que é meu iluminador e tal, falei, Renato, assim, a gente não vai ter patrocínio, a gente não vai ter fomento, o dinheiro do festival ele é limitado, faz a luz dos seus sonhos. Faz aquela luz que eu nunca deixaria você fazer se a gente estivesse numa outra situação. Mas eu queria um teto. Eu estou pensando nessa história do abismo e do suicídio, né, do se jogar. Então, assim, eu acho que para a gente se sentir segura, um teto seria legal, sabe? Teto protege, né, do vento, da chuva, do sol e tal. Então, ele veio com uma luz que começou com um teto, é um teto iluminado, assim, e depois ele foi me dando uma luz maravilhosa. Então, a gente estava, assim, caminhando no processo, pensando através do Caio Fernandes, a gente estava com o figurino da Oscar, a gente estava naquela sala maravilhosa da Cidade das Artes, mas, assim, né, gente, se tem alguém novo, né, vendo a gente, alguém que está começando a montar trabalho, ou pequenos grupos, assim, a gente não tinha dinheiro. Então, a gente está falando de uma companhia que existe desde 2004, a gente recebeu um prêmio em 2012, depois a gente recebeu 2014, 2016, foi FADA, alguns fomentos, a gente fez esse SESC, que foi bacana, mas, em paralelo a isso, a gente se jogou no mundo, né? Então, assim, enquanto isso estava acontecendo, os meninos, dessa vez eu não fui, mas os meninos entravam numa van e iam fazer interior de São Paulo. Então, a gente está montando 5 passos e a gente está dançando na pista no interior de São Paulo. A gente está... Gente, eu vou sumir por 1 minuto, que eu vou conversar com uma gata aqui. Vocês estão ouvindo?
Um minuto. Pode deixar ela aí, não tem problema não, ela faz parte da live também. Ela canta, ela é Maria Callas, sabe? Esse horário, 9, 10, ela fica conversando com uma coisa que só ela vê. Enfim, puxou a dona, né? Mas, enfim. Então, assim, a gente quando fala, legal, viajou, não sei o quê, primeira página do jornal, mas aqui, para manter a companhia, tem, assim, né, projeto escola, tem o projeto Entra na Van e vai dançar em 14 cidades do interior de São Paulo, bate e volta para não pagar hotel, bate e volta para não botar comida, enfim. Então, durante esse processo todo, começou a ficar confortável, a luta está ali do lado, né? Ela tá amparando. E aí, durante isso tudo, assim, eu falei, como é que eu começo esses 5 passos? Falei, cara, eu vou contar esse palco. Eu vou contar a distância desse abismo. E daí veio a ideia do Feijão começar a contar os passos. Oi, Gabi. Contar os passos no palco. E eu sabia que ia ser um risco, assim, porque os palcos, normalmente, que a gente dança, eles são enormes, né? E aí, eu vou conversando com o Renato, e tal. O que você acha? As pessoas vão assistir há muito tempo, vai ficar muito longo. E tem coisas, gente, que particularmente não me importa, sabe? Feijão é um elemento belíssimo, estava com figurino belíssimo, uma luz linda, todo o tempo do mundo. Eu falei, não, ele vai andar. E a gente está falando isso porque depois, quando termina todo esse momento de 5 passos, a gente termina isso dançando no Teatro Municipal. Então, assim, o Feijão andou no Teatro Municipal contando os passos. Agora estou com a minha segunda gata cantando aqui do lado, tá? Se vocês notarem... Deixa o dueto rolar, deixa o dueto rolar. Não dá para a gente ouvir muito daqui, não. Piano e o outro. Bom, mas enfim. Então a gente tinha a gente tinha um panorama meio começando a desenhar, sabe? Assim, tinha um rabisco, tinha uma coisa que estava se formando. Eu falei, bom, agora a gente vai mergulhar na movimentação. E aí, para quem conhece a gente, me conhece, assim, eu gosto de não sair de cena, eu gosto de não parar, eu gosto de quando respirar verdadeiramente por necessidade, não gosto daquele ruído de respiração da dança contemporânea, porque a dança contemporânea inventou de ficar respirando em cena, assim. Eu gosto da verdade, eu gosto do suor, e eu gosto de encontros, principalmente porque a minha companhia é muito forte, inclusive a Jéssica, que é a única mulher que eu tenho, assim. E ainda tem essa força, né? Não só masculina, mas como da dança urbana, mas também dessa juventude, que ainda é jovem, ainda são jovens. E mesmo que não fosse, a gente tem Pena Bausch para mostrar que mesmo aos 50, 60, não ela, mas os dançarinos dela, né? O vigor é um outro vigor, de uma outra maneira. Então, assim, adoro corrida, adoro coisas complicadas, adoro desafiar, adoro pedir o impossível. Pedir o impossível é o que eu mais adoro. Principalmente porque o impossível nessa companhia, ele é possível. Sempre foi possível. Se não fosse possível, a gente não estava aqui, né? Enfim. Daí eu vou voltar para falar dos movimentos, mas quero saber como é que o Johnny foi... Como é que foram os seus 5 passos? Olá, boa noite. Olá, bem. Vamos falar de 5 passos. Como o Thiago falou, é difícil, porque era um momento bem complicado que a gente estava vivendo.
E, na verdade, eu comecei a analisar 5 passos como né? Porque a- o abismo está ali. Então, um passo só você se joga. Mas eu analisava esses 5 como se fosse uma precaução, como se fosse um amigo te avisando. Ó, ali está seu limite, tu não pode chegar até ali. Então, eu vi essa peça mais como esse lance de alguém tá ali prestando atenção em você, te ajudando, porque você está se jogando o tempo todo, tá querendo se jogar, e os problemas estão te perturbando ali, deixando você mais envolvido nessa carga pesada, e mesmo assim tem alguém ali te ajudando, te aconselhando, ou sei lá, te dando a motivação, te avisando, sabe? Então eu via 5 passos dessa forma. Não, de fato, um indivíduo querendo se jogar do abismo só. Toda a complexidade que tem nisso de outras pessoas te acolhendo, enfim, essa é a minha visão de 5 passos. Eu acho que a carga que a gente estava vivendo emocional foi o principal ponto, e eu acho que o grande ponto dessa peça, que foi onde a gente jogou mais um pouco, teve a possibilidade de explorar outras veias artísticas, assim, o drama, sem ser dramático, sem ser aquela coisa de encenação. A gente preza muito a verdade, né? O que realmente você está vivendo, não, sei lá, algo que você aprenda e demonstre, sei lá. Então, eu acho isso, essa peça. Acho que a gente explorou bastante. A gente teve que se conhecer, teve que ver o que a gente estava realmente vivendo no momento e tentar colocar isso na peça de maneira verdadeira, assim. Eu vejo 5 passos dessa forma. Foi completamente difícil essa peça. A maturidade que a gente já estava no processo de criação, sem aquelas barreiras assim que te pediam um pouco, tirava um pouco o teu limite. O que você pode fazer? Não. Eu vou... Tem a parte que a gente faz um cabo de guerra. Eu acho aquilo é simplesmente os dois lados que a gente mais teve em relação à amizade, em relação aos problemas. É o que mais demonstra o momento que a gente estava vivendo na peça inteiro, foi esse cabo de guerra, porque é aquele problema te puxando, e o outro lado são as pessoas boas, as pessoas que estão ali contigo, te dando maior força, e é onde a gente se via, ali, na companhia. Para mim, 5 passos é uma das peças mais difíceis de dançar. Como foi a última, provavelmente é uma das que eu mais gosto, mas e que a gente teve possibilidade de dançar no lugar que eu queria, era o sonho de dançar, tipo Maracanã do bailarino, é o municipal, é ali na pista também. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É assim, eu me formei em psicologia, né? E aí, quando eu estava me formando, eu fui fazer um estágio com a Nida Silveira. E a Nise tinha 7 gatos. E era uma coisa assim louca, porque era um apartamento ali no Flamengo, pequeno, repleto de livros, e os gatos passavam assim, pelos livros, pela cabeça, ela com aquele coque. Bom, anos se passaram, estou eu aqui na produção da companhia, e Tiaguinho fala assim, vou te dar 2 gatos. E aí começou a minha história com os 2 gatos. Isso vai virar trilha sonora. Bom, em resumo, eu tenho 2 gatas que cantam às 10 da noite. Uma chama-se Rosa, que caça e me dá, e tem a Flora, que está proibida de cantar às 10 da noite. Ela pode cantar durante o Tem dia. 2 gatas artistas. Então, se vocês ouvirem Rosa, querida, eu já falei que você não pode cantar às 10 da noite, tá? Não estranho, sou eu negociando com ela o horário. Mas, enfim. Mas, voltando a essa história da montagem,
essa montagem me levou para um outro lugar, assim. Eu soube que existia uma floresta, que existia um filme, um documentário sobre uma floresta na Ásia, que eu achei na internet, e era uma floresta que as pessoas vão para se matar, as pessoas vão para se suicidar. Então, elas estacionam o carro, o lugar é repleto de câmeras, e particularmente, esse pedaço do filme, assim, era uma pessoa que não conseguia, enfim. Então, assim, tem a coisa do documentário, da verdade, e tem a coisa desse filme fantasioso e tal. Mas eu fiquei muito impressionada com essa possibilidade, né? Você tem um lugar no mundo onde não só você, mas outros e muitos vão, e existe essa coisa das câmeras para proteger você pós-morte ou você antes, mas ninguém te impede do suicídio. E aí, em algum momento, muito pensando sobre isso, eu vi o final. Então, eu escolhi o Júlio, que é Júlio é um dançarino que se cansa muito pouco. Ele vai vendo. Ouvindo, né, Júlio? Tá ouvindo, você tá ouvindo. Ele é persistente, ele é persistente, vaidoso, vaidoso no sentido técnico de conseguir realizar aquilo que o coreógrafo ou que normalmente peço coisas impossíveis, que sejam realizadas. Então, assim, eu queria muito que essa coisa acontecesse no mesma corrida, e eu queria que o Júlio pulasse para a plateia. E aí as pessoas falavam, mas Sônia, como vai ser? Eu falei, não sei como vai ser. Eu quero que ele corra e eu vou fazer um blackout. E aí o Júlio vai ficar no ar. E eu quero que ele fique no ar por um tempo. E quando a luz abrir, ele vai estar ou no colo de alguém na plateia, ou ele vai estar no chão e tal. Aí, claro, que eu sou cercada de pessoas muito mais sensatas que eu, que falam, Sônia, ele vai cair no colo da primeira senhora da plateia, ele não sei o quê, tarará. Vamos pensar numa outra coisa. Aí a gente começou a pensar, eu comecei a pensar, e eu resolvi fazer 2 finais. O final onde ele ameaça e o final que ele quase cai. E nesse quase cai, o Miguel salva ele. Então, assim, parece meio óbvio, mas não é não, sabe? E aí, em algum momento, quando a gente finalizou isso, eu mandei para uma grande amiga minha, que é crítica de alguns jornais de freelancer, mas é do New York Times também, e ela assistiu a peça toda. Cara, isso foi a coisa mais bonita assim, que eu já recebi de uma pessoa tão ocupada. Assim. Ela assistiu a peça minutagem por minutagem, ela falou assim, Sônia, eu adorei, gosto particularmente disso aqui, daquilo ali e tal, mas eu fiquei muito sem saber o que sentir, o que pensar, de uma maneira não muito boa, com seus 2 finais. Eu escuto, viu, gente? Eu escuto, eu ouço, eu fico vendo. E aí, em algum momento, eu achei que ela tinha razão. Que eu precisava de um único final, que era o momento que o Júlio se joga e o Miguel ampara. E aí, então, a gente foi assim, formando o início da peça, já tinha o meio final dessa peça, e assim, como é que seria esse meio, né? Como é que seria esse chegar até o salto do Júlio? E aí eu me permiti, como a gente falou na semana passada, assim, depois de Nego e Eu Danço, eu já estava muito mais tranquila em relação a ter que manter uma linguagem 100% de técnicas urbanas ou dança urbana, enfim. A gente nem mais se chamava Companhia Urbana de Dança, no sentido assim, de dança urbana. A gente é Companhia Urbana de Dança, mas a gente é uma companhia de dança. Então, o release foi mudando
as propostas foram mudando, e eu me senti muito à vontade de fazê-los dançar entre o início da peça, esse meio que a gente estava começando a trabalhar, e o final que eu já sabia, que é Ninguém Se Joga. Então, nesse meio, assim, eu queria que eles dançassem. Nesse meio, eu queria trazer um pouco de ironia, trazer um pouco de angústia, queria falar, assim, como é difícil você se movimentar, ou que te leva a essa possibilidade de suicídio e quem ninguém está vendo. Como é que, às vezes, a gente tem parceiros, pessoas, amigas que suicidam e você se pergunta, como eu não vi, né? Como é que a gente não viu isso acontecendo? Então, esse meio do caminho, eu queria que a gente fosse refletindo sobre isso, né? As angústias, como é difícil, uma certa ironia, porque você não está percebendo o que eu estou passando, o que eu estou passando, ou não, ou sim, está junto, está separado, e daí a gente foi criando o bloco do meio. Vamos falar, Júlia, um pouco sobre você em 5 passos? Bom, boa noite. Agradeço os elogios aí da juventude. Vamos para cima. Juventude sempre. Bom, essa peça, 5 passos, como já falaram aqui no início, então vou resumir rapidinho. Era um momento complicado, acho que para todos, mas na minha visão era muito mais por uma questão de para onde eu iria, né? Vou parar de dançar, o que eu vou fazer? Então, estava meio nebuloso, assim. Então, não só por a questão de fazer a peça, de se construir a peça, como uma questão profissional, ela deu um up nesse pensamento de, tá, vamos tentar mais uma vez. Se é que é isso que eu trabalho, se é com dança que eu trabalho, se é com arte que eu trabalho, vamos tentar mais uma vez. E quando fomos construindo a peça, isso de certa essa imagem ela foi se dissipando, ela foi indo embora. E porque eu só pensava na construção. E o que me prende muito nessa peça são 3 coisas, né? Uma delas é a movimentação. Eu acho que a movimentação é uma movimentação onde a gente, ao mesmo tempo que estamos numa euforia, a gente tem um cuidado e, ao mesmo tempo, ela é meio bruta, mas é um bruto com cuidado. Então, tem que ter um zelo com o companheiro, sabe? Ao mesmo tempo que eu quero me jogar, eu quero me tacar, o outro não me segura, o outro me ampara, entendeu? Ele tá ali para me colocar uma situação. Na verdade, ele não tá falando para eu, cara, não pula, ele vai falar, opa, peraí, pode ter uma outra oportunidade. Essa é uma visão que eu tenho. Uma segunda parte é o Feijão, quando ele está um pouco mais para frente, que ele tem uma decisão de pular, por isso eu coloquei na mensagem anterior, é uma decisão dele de pular a primeira parte, e nós estamos assistindo. Eu acho que isso é uma imagem muito da sociedade, né? Da gente ver, às vezes, como a senhora falou agora há pouco, do que está acontecendo, e aí? Tá, eu vou, não vou, eu ajudo, não ajudo, e às vezes a pessoa faz isso até mais de uma vez. E na primeira vez ele vai, mas ele não decide não ir, e quando ele tenta a segunda vez, a gente toma dessa decisão, nós todos que estamos olhando aquela situação, nós tomamos a decisão de não deixá-lo, né? E ao mesmo tempo, nessa cena, existe a cena de que do mesmo jeito que a gente ampara, a gente abraça, tem gente que te joga para lá, para perto do abismo, ou para uma situação mais difícil, né? Então, eu acho que a peça, ela te joga para 2 coisas, né? Tanto te amparar, te dar uma decisão,
ou pessoas que também não te ajudam tanto. Pessoas também que podem te empurrar para o abismo. E a última cena, né, aí só vocês vendo mesmo, eu vou contar aqui, mas vocês vão ver, que foi o que a diretora comentou, é a cena onde nós estamos num ápice de correria técnica e de saltos. Por isso que eu falei que a movimentação é algo que me surpreende bastante nessa peça. Onde nós nos tacamos para que o outro nos ampare e ao mesmo tempo ele nos largue. Então tem uma situação muito grande de segura, não segura, e eu sou uma pessoa que estou sempre amparando. Essa movimentação, poucas vezes eu estou sendo amparado. Thiago é a única pessoa que me ampara uma vez. Todas as outras eu estou segurando. Mas no final, eu sou a pessoa que decido me tacar. Então, toda vez que eu estou fazendo essa peça, que eu estou num estágio, por isso que quando o diretor falar, ele não parece estar cansado, é porque eu sempre penso nesse lado, eu penso nas movimentações desde o início. Eu gosto muito da movimentação dos 5 passos. Eu acho que ela dita muito, ela foi muito bem construída, assim, sabe? O desenho coreográfico, ela vai ditando a peça, sabe? Ela vai ditando os momentos e possibilita quem está assistindo e decidir o caminho que ele quer. Mas, no final, o caminho é único, que sou eu me tacando. Então, assim, e esse final, o meu final não, o meu final ele foi decidido pela diretora, mas que era eu quase, só vocês assistindo, eu estava quase caindo, só que parava ali. Diretora Sônia Desta. Só que nós fizemos uma fila, porque nós tínhamos que agradecer. Morria ali a cena morria ali. Aí eu lembro que a gente estava sendo coreografia ensaiando e nós fizemos uma fila. E como é que vai ganhar? A gente começou a andar para trás. E aí a gente falou, peraí. Aí a gente estava parado, a gente já tinha acabado o ensaio. A gente parou e a gente ficou naquela fila. Olha, vai indo. Isso, vai indo. A gente vai indo para onde? A peça acaba aqui, eu e Miguel. E aí a gente foi andando. E surpreendentemente ficou como o final da peça. Ficou como o final da peça. Tem um caso engraçado, não sei se chega a ser engraçado, mas foi interessante, eu acho que é melhor dizer interessante, que eu não me lembro, foi em alguma dessas nossas apresentações que a gente falou que alguém falou que vai pular e alguém fez assim, falou, não vou não, no finalzinho. Não sei se foi Thiago, alguém fez assim, né? E aí, não vou não. E a gente foi andando. Esse não, final não. Mas aconteceu porque a resposta veio direto da plateia. Foi num dos... A plateia falou logo. Então, assim, eu acho que 5 passos foi uma decisão importante também, né? Como eu falei na semana passada do Nego, que foi uma decisão importante no meu pensar, na minha situação como pessoa, eu acho que 5 passos foi um lugar de eu pensar também nessa minha carreira que eu vinha fazendo, que a gente vem sempre fazendo, mas às vezes a gente não consegue pensar. Porque às vezes geralmente a gente consegue pensar numa situação como nós estávamos no momento. Para ou não para? Né? Eu sigo adiante ou não sigo? Como que eu sigo? Vocês estão juntos? Não estamos juntos? E aí foi onde eu falei, poxa, cara, não importa, é isso que eu decidi, então vamos embora. Pode ser que nesse momento eu falo, não vou parar de dançar, mas eu não paro de criar arte. Eu acho que da arte eu não consigo deixar mais. Eu acho que os 5 passos foi um ponto importante para essa minha decisão. Eu acho não, eu tenho certeza. Os 5 passos foi um grande ponto para esse momento. Porque dali, a gente hoje em dia vive uma crise, né? Uma crise muito, eu acho, bem complicada do que antes. Só que eu já não tenho esse pensamento.
sabe? Eu não tenho esse pensamento de... Eu sei que a gente está passando muita dificuldade, né? Não só nós, mas como todos os artistas. Mas a gente tem muito mais o pensamento de, tá, e aí, como é que tá? Vamos ver alguma coisa? Como é que vai estar para frente? De pensar na frente do que pensar em desistir. Então, eu acho que os 5 passos, para mim, teve esse up para o meu pensamento e para a minha vida, sabe? Microfone! Uma coisa legal, assim, aí tem um momento que a gente decide, a gente vai botar música ou não vai botar música, né? E aí eu trabalho com um compositor, um produtor musical chamado Rodrigo Massal, e aí eu já tinha visto a luz, e quando ele começou a criar a trilha e tal, é legal vocês assistirem, viu? Ela está no Vimeo, ela está no YouTube, eu espero que a gente volte a dançar ela rapidamente, assim, mas eu queria já começar a peça com esse deslize em cena e alguém ampara, sabe, assim, eu não me incomodei, eu fiquei pensando muito como você gosta falou, mas assim, eu não me incomodei de ir levando a plateia para essa jornada, sabe, assim, é como se fosse uma voz off que dissesse, ó, senhoras e senhores, a partir de agora, vocês vão observar e ver as tentativas de queda, as tentativas de se jogar, as tentativas dos amparos, né, as escolhas, as não escolhas, as duplas, os solos, no sentido do solitário, da solitude, dos doidos, que conversam, não conversam, a ironia, o cinismo, a dificuldade, o cansaço. E aí, na hora que eu comecei a fazer essa teia, eu gosto muito de dividir as coisas em cena. Eu gosto de dar a possibilidade das pessoas escolherem o que querem assistir. Então, eu criei uma coisa para a Jéssica e para o Tiago, que é essa coisa da exaustão, né, das brigas que não acabam nunca, dos não amores, das separações. Então, eles têm um canto de palco onde eles falam sobre isso, e do outro lado, a gente tem sequências coreográficas. Elas são pequenas, mas era como se essa dupla aqui não tivesse importância, sabe? Mas tem toda, né? Então, a Jéssica vai... Ela repete, e eu tenho 5 caras dançando lá de cá. Então, assim, quantas vezes na vida, né? Você está nessa angústia, nessa coisa, os problemas estão acontecendo, e claro, cada um tem seu momento na vida e tal, mas mesmo às vezes você vê isso e você não interage, né? Você não estica a mão. Agora mesmo, né, eu falei para o Tiaguinho, assim, todo dia que eu saio, eu vou distribuindo pão, sabe? Porque as pessoas não estão só na miséria, né? As pessoas não estão só na rua, as pessoas estão querendo que você olhe para elas. É claro que as pessoas sempre quiseram isso, mas agora quer que você olhe para elas e a fome está ali, a miséria está ali, entendeu? Então, assim, a gente também está passando por dificuldade, mas, assim, a gente faz esse luxo que é poder criar, entendeu? Não que criação seja um luxo, mas, assim, você ser capaz de ser um criador, né? Você ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que você pensa, você sente, de você poder passar isso para a plateia e fazer a plateia, de alguma maneira, responder, ou levantando e indo embora, que isso nunca aconteceu nos meus espetáculos, não só 2 vezes. Eu quase fui atrás da pessoa para saber por que ela tinha ido embora. Ou chorar, né? Ou rir, ou se divertir, ou se emocionar, enfim. Então, esse lugar do privilégio, mas de muito trabalho, né? Então, assim, essa peça ela vai separando o palco, mas, ao mesmo tempo, ela vai dando
a historinha que você quiser achar que é, né? Você como plateia, você identifica ou não. Depois, eu lembro que quando a gente acaba nessa canseira louca do Thiaguinho com a Jéssica, eu falei para o Marçal, que faz minha trilha, eu falei, Marçal, eu precisava de uma coisa muito irônica, muito sacana, muito... Primeiro que eu quero que eles respirem, né? Então, assim, as minhas soluções coreográficas, assim, de cena, é que eu também sei a hora de eu parar, assim. Primeiro que eu quero que eles respirem, mas, ao mesmo tempo, eu quero que Jéssica saia desse casamento, saia dessa briga, saia desse desespero. Ali, Jéssica. E eu conheço, enfim, conheço minha dançarina. Sei que tem ali, né? Uma ironia, uma sagacidade, enfim. Então, a gente foi criando as situações aí. Eu também me lembrava de muitas histórias que eu havia ouvido, que eram as pessoas debaixo dos edifícios chamando o potencial suicida na janela para pular. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma criança que ficou sozinha em casa, a mãe foi à farmácia e tal, e a criança abriu a janela, e ela acabou pulando, e tinha uma série de operários embaixo. A cena é uma loucura. E é muito operário. Mas os caras olhavam para cima, eu não sei se eles não tivessem olhado, ou se não tivessem jogado essa energia, a criança tinha jogado. Sabe, assim, é muito louco isso, né? Mas ainda bem que os caras estavam ali, e os caras ampararam na mão. A criança era uma coisa super pequena. Mas, enfim, tem uma série de outras histórias, assim, com um final muito menos feliz do que esse, né? Então, assim, eu acho que 5 passos é isso que eu estou falando aqui com vocês. Às vezes eu falo e eu vou vendo. É uma grande teia de aranha, sabe? Assim, a gente foi tecendo ela de manhã cedinho, sabe? Depois a gente foi vendo o que ela se transformava no final da noite, né? Fala, Johnny. Eu acho que 5 passos e 5 passos em Nego são as peças mais atuais que a gente tem, falando em relação a tudo que a gente está vivendo nesse momento. Nego por explorar todos os racismos de formas de combate que a gente tem vivido e vivenciado. Também tem o Animado aí. Vou botar você junto com a Sônia para fazer a live. Demais. Quer conversar com eles 5 passos. Conversar com eles Quer conversar com eles 1 minuto? 5 passos é essa loucura que a gente está vivendo, né? Eu acho que é o tempo todo isso, a gente tentando não se jogar, não levar. E outra relação que eu ia falar também, com todas as peças, na verdade, eu acho que as pessoas se identificam muito quando assistem as peças e os trabalhos coreográficos da companhia, porque eu acho que a preocupação que a Sônia tem, e todos os nossos companheiros, nossos amigos que fizeram parte do trabalho, tanto o Renato, quanto o Marçal, quanto o Linhares, enfim, toda a galera que ajudou, de certa forma, a estar pronto o espetáculo. No momento a gente está falando de 5 passos, mas eu acho que em todos é essa questão de você dar um assunto para se falar, mas você abrange tudo que esse assunto possa ser falado, entendeu? Todas as línguas que ele possa ter para se falar. Vou falar de abismos, então eu vou falar de amor, vou falar de perda, vou falar de ganho, vou falar... Então, eu acho é difícil uma pessoa não se ver nessa, não, sabe? Eu já vi, eu já senti, que nem na pista também a mesma coisa. Tem todos os tipos de pistas de dança, festa então, eu acho que a gente tem essa capacidade de, com todos os nossos amigos, voluntariados, mas assim, a gente tem essa capacidade de
transpassar isso, que é todo mundo já passou por isso em algum momento. A sua dor é pequena, é menor, maior. Uhum. A gente não está aqui para medir isso, mas 5 passos eu vejo muito isso. Todo mundo já teve um abismo, um penhasco, um namoro, Uhum. na sua vida artística, enfim. E a gente passa muito bem isso. Você consegue colocar isso em cena, assim, de uma maneira que todo mundo entenda. A gente escuta, às vezes, umas coisas, tipo assim, nossa, ela quis realmente se jogar naquela hora, ela se jogou, ela caiu. Não, foi o que? Um meteoro de emoção que bateu ali, umas histórias que a pessoa cria, mas ela captou da maneira dela. E chegou naquela pessoa. Isso eu acho que é brilhante. Também voltando para a montagem, assim, depois que a gente alimentou o meio da peça, e eu já sabia como ia finalizar, assim, eu não sei nunca de onde vem, né, as coisas, as ideias e tal, mas eu queria fazer sei sim, eu queria fazer um roda-moinho, sabe? Eu queria fazer uma coisa assim, um furacão, um olho do furacão muito em cima do texto do Caio. E aí eu sugeri que os meninos corressem e repetissem alguns movimentos que a gente já tinha feito lá, mas que sempre terminasse no amparo, né? Então, é um olho do furacão, e aí eu pedi para que me dessem verbos, aí foi pula, ampara, segura, não sei o que e tal. E aí eu fiquei com muita vontade de escutar aquilo ecoando, sabe? Como se fosse a plateia inteira repetindo com eles e fazendo essa coisa do tornado, né? Daí a gente gravou voice off. E também muito porque eles iam estar cansados e tal. Então a gente tem essa coisa que vai reverberando e vai aumentando a dinâmica do palco, e ela fica... Mas antes disso, que é a hora que eu acabo elegendo assim, o Feijão, que é esse personagem, né, que mede a distância entre ele e o abismo, que mede o lugar de vida, que mede o lugar da ação, que mede o lugar da atuação, que é o palco. Quando o Feijão ele sai para se destacar, eu lembro que eu estava lá no estúdio do Marçal, eu falei, eu queria enfim, eu queria uma coisa que rompesse isso, mas eu queria uma voz off, sabe? Estou muito anos 80 nas minhas criações, queria uma voz off. Ele falou, eu tenho um material aqui de um amigo meu, colombiano, que está morando em Antuérpia, que faz umas coisas dentro da caverna, não sei o quê. Depois que ele fez... E o cara ele tem visivelmente um sotaque muito forte, assim, você não sabe de onde ele é, e ele fala sobre essa coisa da solidão, né? Você já deve ter sentido isso. Então, assim, você meio que entende o inglês dele, mas, ao mesmo tempo, você percebe sobre o que ele está falando, que é sobre a peça que você está assistindo, mas não é, mas é sobre todas as circunstâncias que levaram a isso e tal. E é negro, então, assim, ele tem uma coisa profunda, sabe, assim, que fica ali conversando com aquele corpo do Feijão e tal. E foi, né, gente? Aquele texto caiu, assim, feito um manto de veludo, assim, sabe, aquela coisa... Ou então uma teia muito sensível, assim, e a partir dali são as tentativas de queda, Feijão vai, mas não vai, e aí eu tinha pensado muito, assim, em enlouquecer o Feijão um pouco, sabe, essa coisa de beliscar, de enfiar o dedo no ouvido, o dedo no nariz, assim, tudo que pudesse angustiar um ser humano. Depois eu desisti, achei que já tinha
sinalizado a angústia muito, né? Então, assim, 5 Passos foi essa viagem, assim. E cada um dos dançarinos, quando eu falo meus meninos, assim, viu, gente, eu papo lá, assim, os dançarinos da Companhia Urbana, é tudo muito grande, sabe? Então, vai ser meus meninos, porque são os homens da minha vida, a mulher da minha vida. Aí fica meio pesado, então, fica meio questionado, então é melhor ser meus meninos. Fala, Johnny. Eu ia falar sobre uma outra questão que essa peça um outro lugar que essa peça me colocou foi na hora do sussurro. Você fez um processo criativo conosco e, assim, foi uma das experiências mais assim, angustiantes e, de certa forma, relaxantes que eu tive. Para você ter uma certeza na cabeça, né? Porque se você pensar pelo primeiro lado, é angustiante só. Mas se você tiver confuso realmente, se você não tiver confuso realmente, aí você consegue relaxar e falar, não, ó, então isso que é fechar os olhos e só escutar as pessoas falando com você, ó. Vai, você não é capaz de fazer isso. Simbora, tudo que a gente já escuta, assim, às vezes não olhar, você vê a pessoa já tá dizendo isso, não vai conseguir não, ó. Johnny, não, é porque as pessoas têm muito essa mania difícil de ouvir isso, ou de falar isso, eu acho. Para suicidar tem que ter coragem, ou o contrário, suicidou porque era covarde. E são 2 pontos completamente equivocados, né? A dor de cada um é de cada um. Então, assim, não tem a ver nem com coragem e nem com covardia. Tem a ver com desejo, livrar, né? necessidade dela. Então, essa cena que o Johnny está falando, Miguel... Feijão, na verdade. Feijão. Não é o Miguel que está ali? Feijão? O começo, o feijão já. O Miguel começa a cena e dá o suporte pro feijão começar com esse. Eu fiquei com vontade, assim, o que eu ia fazer, né? Eu sempre falo, vou fazer solos, não sei o quê, para quando eu vejo, eu ponho todo mundo em cena. Mas isso também, fazendo a trilha sonora, a gente achou uma trilha, uma norueguesa, que em algum momento da história teve uma matéria sobre a coincidência, ou algo assim, que foi constatado que muitos jovens desses lugares que só fazem frio e são super amparados pelo Estado, pelo governo, mas o número de mortes é absurdo, né? Estavam escutando essa música. Ou essa música estava presente, assim, era uma história de uma matéria de jornal, mas aonde essa canção ela aparecia. Ou foi em Noruega, ou foi em Finlândia, ou, enfim. E aí eu resolvi usar essa canção. E aí eu começo com solo, depois do início, que são ruídos e tal, eu começo com Miguel, fazendo esse solo difícil ali. Porque a gente vem de muito ruído, e a primeira canção que vem é essa canção, e não é uma canção muito fácil. E depois disso vem o feijão. Então, assim, eu queria que eles conversassem com o feijão, assim, na quinta camada do inconsciente, assim, muito em cima do covarde ou da coragem, né? Você não vai ter coragem, salta, não salta, salta que eu te amparo, você vai... E aí eu primeiro pedi que eles verbalizassem muito, que foi em voz alta e tal. E depois eu pedi para eles sussurrarem. Então fica, de novo, essa teia de aranha, né? Essa teia, assim, ali embaixo, amarrando o pé do feijão, ou
coçando o feijão para ele ir, mas enfim, é um momento angustiante, muito mais para quem faz do que para quem assiste. Mas, às vezes, ter os dançarinos sentirem o que estão sentindo, isso, muitas vezes não, quase sempre, se for um bailarino, um dançarino sensível, isso vai alimentar o movimento, né? Porque o movimento é alimentado por essa... Seja ele o movimento que for, de alegria, não sei o quê, enfim. É você que alimenta o movimento. Então, é legal isso, porque você presta atenção no feijão, mas, ao mesmo tempo, tem aqueles homens aí por debaixo e sussurrando e provocando o feijão. O que mais, gente? Alguém quem pergunta? Não? Cachorro do Johnny tem. Meu Deus, eles estão hoje, meu Deus do céu. Galera, eles estão na live com os gatos da Sônia. Pois é. Vendo? Olha como é interessante, são 22 e 38. Elas cantam às 22 e 15. São gatas alemães. E é todo dia, não é? Quem já chegou aqui em casa sabe que assim, tem um momento no meio da tarde, e agora. E elas falam, às vezes eu fico olhando e falo, o que estão vendo, né? Eu sempre acho que é saudade de algum lugar, é saudade, mas eu não tenho nenhum gato que se foi, entendeu? Eles nunca tiveram. Enfim, eu sempre acho que é uma conversa com. Enfim. Mas, gente, olha, aproveitando que a gente está aqui, no dia 22 de abril, a gente vai dançar no SESI, no centro da cidade. Na verdade, a gente vai dançar mesmo. A gente vai dançar no teatro, vocês não podem assistir, mas podem assistir em casa, porque vai ser live stream. E a gente ia fazer um projeto novo, supersônico e tal, mas, como sempre, a gente acaba esbarrando nessa coisa da verba, né? Nessa coisa da... E aí eu agora resolvi simplificar um pouco. Eu sou sempre... Para mim é sempre, vamos criar, vamos fazer uma coisa nova. Bom, vou fazer uma coisa nova, mas vou fazer uma coisa chamada múltiplas peças. Eu vou escolher partes de peças e vou botar em cena. Então, eu vou fazer um espetáculo novo. Deve levar uns 40 minutos. A gente vai avisando vocês, que eu acho que vai ser bacana. E eu acho que eu vou abusar dos solos. Vou abusar da força física e vou abusar da juventude. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito legal de assistir. E talvez eu passe, tudo isso para dizer que talvez eu passe por 5 passos. Eu acho que eu vou usar uns blocos. Mas, assim, eu só posso levar 4 dançarinos por causa da necessidade da distância. E eles não vão usar máscara, então tem que ter lá a metragem. Então vai ser um esforço Hércules, porque em vez de 8 ou 7, a gente vai ter 4. Mas vai ser bem bacana. Bom, enfim, eu queria agradecer a presença de vocês. Queria perguntas, porque eu já estou com muita vontade de responder perguntas. Mas ninguém quer fazer pergunta. Então, é ótimo assim também, né? Significa que o que foi falado já é, né? E a gente se vê na segunda-feira da semana que vem. Semana que vem é a última semana. E eu vou tentar fazer eles dançarem, viu, gente, para vocês na semana que vem, na segunda ou na quarta. Maneiro ia ser se o cachorro do Johnny dança com o teu gato fazendo um gol. Ia ser... Fazer um padê doce, um padê doce e padedê.
E aí, na semana que vem, a gente já falou de Na Pista, Identidade, 5 Passos, Nego, né? E daí a gente... Chapa Quente e... A gente falou dela semana passada, né, Thiago? Falamos de Switch. Falamos de Switch, falamos de Bidu, que ainda era brasileira e Chapa Quente. Mas eu, na semana que vem, eu queria falar um pouco, assim, do processo verdadeiramente da gente, sabe? Assim, não em relação a nenhuma peça. Como é que é essa... Enfim, porque o nome desse projeto é falar de montagem coreográfica para iniciante. Eu queria muito que uma rapaziada jovem que tivesse uma CRIO, uma companhia muito jovem, que tivesse perguntas sobre como é que monta, como é que você faz, o que é que você pensa, como é que você chega na luz, né? Quantas vezes você muda, e por que você muda, o que te angustia como criadora, sabe? Assim, a hora que você... Eu queria que fossem essas perguntas do Beabá, que não é Beabá, né? Que é uma ópera, para essas pessoas que estão começando a carreira... Vou aí, Johnny. A carreira de coreógrafos, ou de dance designer, e por que eu me chamo dance designer, não coreógrafo, ou perguntar para os meninos, assim, né? Como é que você faz? Quando é que você odeia ela? Quando é que você ama ela? Em que momento você não quer que a Sônia... Né? Em que momento ela me pegou de jeito, no sentido... Eu achei que não fosse fazer mais aquilo, eu acabei fazendo 5 vezes aquilo, né? Ou então, assim, os desafios que são mandados, e como é que você recebe isso. Então, assim, na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso, assim. Então, se você tem um amigo que está começando a montar coisas e tal, que é tão raro, viu, gente? A gente acabou fazendo essa coisa aqui mais relax, né? Com cachorro, com gato, apesar de eu ser uma coreógrafa de muitos anos de carreira, né? Enfim, de ter uma carreira internacional e tal, e tem esse caos carioca, entendeu? Assim, a gente, se eu não fosse dessa maneira, eu não tinha levado essa companhia ao lugar que eu já levei, aonde eu já levei, e suportado as coisas que eu já suportei de produção, ou de grandes empresas, não sei o quê, parará. Então, assim, existe uma bagunça que às vezes parece que é bagunça, que de bagunça não é nada, que o gato canta, e que fica em off, e que não fica off, que você escuta falar, ai, Rosa, não é para você cantar agora, ou então, não fique achando que é isso, porque não é. É extremamente sério, é extremamente exigente, mas a gente tem essa sorte maravilhosa, né, de ter nascido no subúrbio, de ser carioca, de ter passado por muitas coisas, né, de ter ralado todos os joelhos, todos os cotovelos, ter passado por algumas pessoas antes de ter esse encontro, que é esse encontro fenomenal da Companhia Urbana de Dança, entendendo? Assim, então, assim, eu sou muito agradecida a eles, mas também sei que eles se transformaram, assim, a partir da relação deles comigo. Então, na semana que vem, a gente vai contar causos, vai contar história, perrengues, coisas muito legais, emoções. A gente tem histórias, assim, como é que você resolve uma cena quando alguém passa mal. A gente já teve isso numa estreia em Los Angeles, a gente já teve situações de dançarino não conseguir entrar em nego. Então, né, e como é que eu chegar na coxinha e falar, ó, o cara não vai conseguir entrar, e vocês fiquem de olho um no outro, e mudar a coisa da coxinha, enfim. Então, na semana que vem vai ser desmistificar, ou, pelo contrário, né, deixar muito mais mágico, né, o que a gente faz no dia a dia para colocar uma peça em cena. Fala, Johnny. Esqueceu? Não, ia propor uma coisa para a gente fazer mesmo, e que eu acho que ia ajudar já ter uma base de perguntas,
colocar um post no Stories da companhia, no seu, no nosso, para alguém indicar perguntas sobre o que a Montagem. gente vai falar, sobre montagem coreográfica, sobre qualquer dúvida que tenha, como você falou agora, dentro do palco, e se 3 se quebrarem, o que você faz? Você tem stand? Você tem alguma... Então, também seria uma boa para a gente poder já ter um início na semana. Durante muito tempo eu escutei as pessoas falando assim, Sônia, como é que você só tem uma mulher? Sônia, e se essa dançarina ficar doente? E se, sabe assim, mas você tem, sei lá, o Júlio tem aquele solo dificílimo, e a gente já fez, né? A gente já fez Identidade sem Johnny, que estava doente, e a gente já fez sem você. E Jéssica. Então, Uma assim, viagem na turnê. a Jéssica machucou, gente, a gente estava em São Francisco, a Jéssica machucou o ombro, enfim, a gente tem muitas histórias para contar, isso a gente vai fazer na segunda e quarta-feira da semana que vem, que é a última semana da gente. Então, na segunda-feira, 9h30, a gente vai começar a falar da experiência da gente em viagem internacional, e desde isso, né? Como é que você viaja? Como é que você consegue viajar? Como é que você consegue fechar? Sabe? De repente é legal para você que está começando agora. E na quarta-feira a gente vai contar as aventuras brasileiras. Desde empurrar van até dormir em cima da borracharia, até não ser paga. Enfim, então a gente tem muitas histórias para contar. E eu acho que isso vai enriquecer o seu universo como artista brasileiro que faz dança e está começando agora. Tá? Obrigada, gente. Boa noite. Vou finalizar Obrigado, aqui com fotos da gente aqui. 5 passos. A gente não vai embora não, que tem foto. Você já fez um print da gente? Depois da foto, aí a gente pode partir. Vamos printar. Printa a gente. Super natural, né? Exato. E aí, olha só, na semana que vem eu vou mandar esse link aqui para todo mundo que está assistindo. Não vai ser via YouTube, não. Vai ser também, mas eu quero vocês aqui participando. Fazer uma farra. Não sei. A gente tem um limite de 5 pessoas que podem entrar com a gente. Cheguei a fazer uma ideia. Não vou, não. Não, não vou mudar de ideia, tudo bem. Mas a gente pode ter 5 pessoas aqui com a gente, entendeu? O limite da sala são 10 pessoas, então tem que ser 5 da gente e 5 convidados. Mais 5 convidados. 5 da gente e 5 convidados. Aí... Tem meu convite. Gente, não vai embora, não. Vai, Tiaguinho, mostra as fotos para as pessoas e boa noite, até semana que vem. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Fiquem na paz, se cuidem. Máscara, álcool gel, lave na mão. Aquele protocolo básico, né? Beijos. Esse é o final do moinho. Esse é o início, sendo amparado. O carregar de início também, da proteção do parceiro, do amigo. Também do início, carregando aí a Joane e Júlio. Isso vejam ainda na contagem, mas já no meio da peça. Também no meio da peça. Esse é o final das corridas, da pegada. Ah, não, é no meio também, né? Mas vale
das correrias para os amparos. Esse é o final. O Júlio acabou de se jogar e foi amparado por Miguel. Esse é o meio da peça. Um momento bonito esse. Olha que luz linda, gente.